Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima segunda-feira a todos nós, amém? Amados, hoje nós vamos estudar uma passagem que está lá no Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler do versículo 31 ao 33, amém? Amém. Uma velha frase que nós conhecemos, uma promessa, né? Que muitos conhecem e está na palavra de Deus, amém? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Vamos falar sobre esse versículo, que ele é bem curto, mas ele tem um mistério de Deus, algo bem significativo para todos nós ficarmos em alerta, né? Alerta máximo em oração e focando na palavra de Deus, amém? Então vamos Amém. louvar ao Senhor, depois nós oramos e vamos com a palavra. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo e sua oferta com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus. Fiel é meu Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo e sua oferta com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus. Fiel é meu Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Consagramos a Ti, Senhor, esta live, este momento de oração, de palavra. Que a Tua palavra, Senhor, venha nos fortalecer, venha nos edificar. Que a Tua palavra venha sendo a luz que nós necessitamos no nosso caminhar. Abre a visão, abre o entendimento, o discernimento a respeito da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia então lá no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler aqui o versículo 31 e o 33. 31, 32 e 33. Diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e os
e todos os seus foram batizados. Amém? Amém. Amados, aqui nós estamos lá numa passagem que está lá em Atos 16, né? Em que Paulo e Silas, eles estão presos. E Paulo e Silas foram presos por pregar o evangelho, por estar anunciando a palavra de Deus. E o texto vai dizer para nós que a multidão se ajuntou contra Paulo e Silas, né? Lá no versículo 22. E os magistrados ordenaram-lhe que lhes tirassem as roupas e que eles fossem açoitados. Então, depois deles serem severamente açoitados, eles foram presos, né? Então, diz que Paulo e Silas estão na prisão e por volta da meia-noite, Paulo e Silas estão orando e cantando hinos a Deus, né? E todos os demais presos daquela prisão estão ouvindo esses hinos, ouvindo, né? Eles cantando. Então, diz que de repente, lá no versículo 26 de Atos 16, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. 28, mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E 29, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. E 30, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Então, amados, nós vemos ali Paulo e Silas por volta da meia-noite, um horário, né, maravilhoso para orar, para louvar a Deus, horário também de libertação, horário chave para nós orarmos. E eles estão ali orando à meia-noite, orando e louvando, cantando hinos a Deus. E aconteceu de repente um terremoto, um tremor naquela prisão. Deus, ao poder de Deus, né, abalou os alicerces daquele lugar. E este carcereiro, ele viu o poder de Deus, ele viu que aquilo não era algo natural. E o que ele disse? Ao se apavorar e ao, né, querer se matar, porque provavelmente ele estava sujeito à autoridade, e ele pensou: por minha causa eu dormi, e agora o que vai acontecer se os presos todos fugiram? Mas Paulo e Silas intervêm: não faça isso, porque nós estamos aqui. Né? Então eles estavam pregando e orando naquele lugar, e o carcereiro perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Então ele estava preocupado com a sua salvação. Depois de ver o poder de Deus agindo naquele lugar, ele se preocupou e ele quis saber o que ele fazia, o que ele tinha que fazer para ser salvo. Então, amados, aqui nós temos, né, muitas vezes nós lemos esse texto fora do contexto, ou nós lemos no contexto inteiro, e mesmo assim nós entendemos que a salvação, ela está, né, estendida para a nossa casa. E de fato a salvação, ela é estendida a todos nós. Mas aqui neste caso, é um caso que está sendo contado separadamente, né? E o versículo 31 vai me dizer que eles responderam, Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos os de sua casa. Amados, muitas vezes nós aceitamos: eu vou ouvir, vou aceitar a Jesus e toda a minha casa, eu e a minha casa vamos ser salvos. Como nós sempre declaramos, salvação, ela é individual. Se a salvação ela é individual, ou seja, todos nós temos que ter ouvido pelo menos uma ou duas vezes a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Temos que ter ouvido falar de Jesus, para crermos no Senhor Jesus e o aceitarmos como nosso Senhor, como nosso Salvador, principalmente como nosso Salvador, né? Porque a salvação vai fazer parte da minha salvação, vai fazer parte de eu crer no Senhor Jesus, eu ouvir a palavra de Deus. Então, Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus a esse carcereiro e a sua família.
e a todos da sua família. E eles, naquela mesma hora de noite, o carcereiro, né? Não. Então, levou-os à sua casa. Não, é o 33. Então, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então, eles aceitaram Jesus porque Paulo e Sila pregaram a palavra para eles. Então, amado, o conselho de Deus, hoje Deus já estava pedindo desde quarta-feira para mim falar sobre isso. Nós temos um chamado geral que é de o ID, vá e pregue a palavra de Deus. É um chamado geral. Alguns foram chamados para o ministério da palavra? Sim, mas outros não têm ministério da palavra, tem um outro ministério sobre a sua vida. Mas um chamado geral é que todos nós temos que anunciar a palavra de Deus, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas conheçam o Senhor Jesus e o aceitem como seu Salvador. E veja o que diz lá em Romanos 10, 14, 16. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então, amados, a nossa família, ela está no nosso âmbito, né? E como dizem, o primeiro ministério nosso é a nossa casa, a nossa família. Então eu como ministro, eu como sacerdote, que todos nós somos sacerdotes, nós temos que primeiro pregar para a nossa família. Fazer com que nossa família conheça o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então se a minha fé é ativada pela palavra, as pessoas têm que conhecer Jesus por meio da sua palavra. Amém? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, a salvação, ela está extensiva à minha casa? Sim. Mas, se as pessoas não ouvirem a pregação, não ouvirem falar de Jesus, elas não irão crer em Jesus, correto? Certo? Então, aí eu entro na parada, eu entro na jogada. Eu tenho que pregar para os meus filhos, pregar para o meu marido, pregar para o meu pai, pregar para o meu irmão. Ah, mas essa missão é complicada, é difícil porque as pessoas resistem. Sim. Quem disse que seria fácil estava mentindo. Então, amados, o que nós temos que compreender dessa palavra é que todos aqueles que ouvirem a palavra de Deus, todos aqueles que ouvirem a pregação, eles sim vão aceitar Jesus. A salvação sim está, porque o Senhor Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, foi por todos nós, foi pela humanidade, não é o que diz a palavra de Deus? Que o Senhor, que Deus, né? Deu ele por amor à humanidade. Jesus morrendo na cruz, ele morreu por mim, morreu por todos nós. Então todos nós temos acesso à salvação. Mas para nós crermos no Senhor Jesus, para nós viemos aceitá-lo pela fé, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Então todos nós temos um chamado para pregar a palavra. Todos nós precisamos pregar para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Então, aceite essa palavra hoje que eu tenho para vocês. Eu sei que ela é profunda, que ela existe um desafio, né, de todos nós de pregarmos, e não é fácil nós pregarmos, porque às vezes as pessoas vão nos criticar pela nossa fé. Mas como é que eu sei que eu me converti? Quando eu me preocupo com os da minha família, quando eu prego a palavra para eles. Talvez tenha perseguição, talvez vão virar cara para mim, mas isso significa que eu aceitei Jesus como meu verdadeiro Senhor e Salvador. Isso significa que a minha fé está fortalecida em Cristo, porque eu estou pregando para outros, eu estou me preocupando com a salvação que está aqui na palavra de Deus. Ela é individual, por isso eu preciso cuidar dia a dia da minha salvação. E nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo, pela graça de Deus. É um dom, a salvação é um dom. Então, amados, nós precisamos sim nos preocupar em pregar a palavra para os da nossa casa. Nós precisamos sim nos preocupar com a salvação individual. Ela é individual e cada um precisa cuidar da sua fé. Mas como eu vou crer no Senhor Jesus se eu nunca ouvi falar dele? Tem que ter aqueles que pregam. Tem que pregar. Muitos têm um ministério de pregação da palavra, têm um ministério pastoral sobre a sua vida, mas querem primeiro ir para o púlpito para depois ganhar almas. Não, o seu primeiro ministério é na sua casa. E isso eu aprendi com Deus, isso Deus falou comigo internamente e direto comigo.
Porque nós ouvimos falar muito isso na igreja, que o primeiro ministério é a sua casa. Por quê? Porque você tem que dar o testemunho de salvação. Eu estou salvo e vim para Cristo, ótimo, mas eu não cuido direito da minha salvação e também não sei como buscar os da minha casa. Então, primeiro eu cuido da minha salvação individual, tenho que estar sempre lendo a palavra, me alimentando da palavra e conhecendo cada vez mais e tendo experiências com Jesus para depois eu buscar os da minha casa. Né? Então, quer buscar os da sua casa? Vá orando na sua casa, vá declarando a palavra de Deus na sua casa, vá conhecendo Jesus, vá falando mais de Jesus, que quanto mais você falar das maravilhas, das bênçãos, das coisas que Jesus tem feito na sua vida, você vai alcançar os seus. Mas, né, com calma, com tranquilidade, né? Nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus para poder pregar. Né? Sem sermos exagerados demais, né? Sem sermos apaixonados demais. Paixão nunca é demais. Amor pela palavra de Deus. Amor. Não vamos falar de paixão, vamos falar de amor. Amor pela palavra de Deus. Mas eu tenho que amar as almas, eu tenho que amar as pessoas virem e crerem e aceitarem Jesus. Amém? Então, esse texto foi o Senhor que colocou no meu coração. Eu quis explicar desta forma porque eu já entendi que se eu viesse para a igreja, eu seria salvo. Sim, eu aceitei Jesus e eu tenho direito e tenho acesso a Deus e acesso à salvação, porque Jesus fez o sacrifício e foi por todos nós. Mas eu não posso ficar inerte, eu não posso ficar parada. Se eu quero que a minha família seja salva, eu preciso pregar para minha família, eu preciso fazer com que a minha família conheça Jesus. E é como eu disse, isso é uma missão difícil, porque nem todos vão querer ouvir falar de Jesus. E aí entra a oração, né? Eu aprendi que falar para Deus, eu me lembro que eu orei assim, Deus, eu tento tanto pregar para minha família, mas às vezes eu tenho dificuldades. Se na minha impossibilidade, Deus, eu não conseguir pregar, envia outro. Envia alguém que pregue, encaminha alguém lá para casa do meu irmão, lá para casa da minha irmã, lá para casa do meu sobrinho, para que eles ouçam a palavra do Senhor, para que eles venham conhecer o Senhor Jesus, crer em Jesus e entregar e serem batizados e estarem no caminho da salvação. Porque qual é o caminho? O caminho é Cristo. Cristo é o caminho. Então eu tenho que aceitar o Senhor Jesus, tenho que me batizar, aceitá-lo como meu Senhor, como meu Salvador e caminhar pela fé, caminhar, trilhar até que Jesus volte e eu receba a minha salvação. E isso também é um cuidado diário, uma renovação diária de aceitar Jesus, de confissão de pecados, de oração, de palavra, de louvor. É um conjunto de coisas. Não é por fato de eu estar sentado no banco da igreja que eu estou salvo. Salvação todos os dias, eu cuidar da minha salvação. Todos os dias eu cuidar da salvação da minha família. Amém, irmãos? Então, recebam essa palavra que vem direto do coração de Deus. Amém? Recebam essa palavra, prepare-se, leiam muito o Evangelho. Se vocês têm amor à família de vocês, amor às almas, pregue o Evangelho em todo o tempo, porque o tempo está ficando curto, está afunilando, as coisas estão acontecendo. Nós não sabemos quando Jesus virá, mas essa já é uma preparação, amém? Então, amém. Fique com essa palavra, lê lá, Atos dos Apóstolos 16, o capítulo 16, é uma história linda, e suguem da palavra de Deus o que vocês entenderam, amém? Amém. Então vamos declarar o Salmo 91, que é um salmo de livramento, de proteção, né? Declarar este salmo e que Deus nos livre, né, de todas as coisas ruins aí, de pestes, de vírus, de bactérias. Deus nos livre das pragas, das palavras maldizentes, de toda a negatividade, de tudo aquilo que é ruim à nossa volta, né? Nós sabemos que a maldade tem aumentado, as doenças, enfim, nós vivemos num mundo onde infelizmente tem um pouco de caos, um pouco de violência, um pouco de tudo, né? Mas na presença de Deus nós temos o livramento e a proteção que nós necessitamos. O lugar para onde nós devemos correr é para o abrigo do Altíssimo, amém?
Vamos declarar esse salmo então? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateira nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Então vamos orar, amados, em cima dessa palavra. Vamos orar para que Deus, para que Jesus nos encha do Espírito Santo, nos encha da sua palavra, que a palavra de Deus esteja em nós, esteja brotando em nosso coração, que nós tenhamos amor pela palavra. Vamos orar por isso, para que nós venhamos a pregar para aqueles, anunciar o Evangelho, fazer com que eles conheçam mais Jesus, para que eles tenham interesse de conhecer o Senhor Jesus, para que seja salva você e a sua casa, amém? Amém. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, graças nós te damos, Senhor, por este momento de palavra, de oração, esse momento de mergulharmos nas tuas escrituras, Pai. Pai, em nome de Jesus, que essa promessa que está aqui, que foi para a vida deste homem, Senhor, aconteça em nossas vidas, Pai. Que nós possamos crer no Senhor Jesus e sermos salvos, mas que os da nossa casa também possam ter essa oportunidade, Pai. Vem, Senhor Jesus, colocando a Tua palavra no nosso coração, na nossa mente, nos enchendo, Espírito Santo, da Tua presença. Que nós possamos, Pai, pregar a palavra à nossa família e que todos eles possam ser batizados e aceitar, Senhor Jesus, como seu Senhor e como seu Salvador. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, se nós não tivermos condições, Pai, envia pessoas, Senhor, envia as pessoas cheias do Teu Espírito Santo, pessoas que têm o dom da palavra, pessoas que pregam e as pessoas se convertem, ó Deus. Isso é para nós, isso é para nossa casa, é para nossa família, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que a palavra de Deus esteja criando raiz em nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai mergulhando no mar do Espírito Santo. Vai trazendo, Senhor, vidas para aceitarem Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Vai capacitando cada um que aqui está, Senhor. Vai colocando nas veias, no coração, nos olhos, que a palavra de Deus vá tomando conta, que a palavra de Deus esteja nas visões, nos sonhos, por tudo, Pai, em nome de Jesus. Vai livrando, vai abençoando, vai caindo por terra todo mal, toda palavra maldizente, toda oração contrária, Senhor. Todas as ciladas do inimigo vão caindo por terra e que toda dificuldade que eles têm em pregar a Tua palavra caia por terra, mas que eles possam em tudo ter resiliência, ter perseverança, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que eles não venham a desistir, Senhor, de ouvir e de pregar a Tua palavra em nome de Jesus Cristo. Ajuda eles, Espírito Santo, nos desafios, nas dificuldades, ó Pai. Vai, Senhor Jesus, vai trazendo à mente os versículos, vai trazendo a Tua palavra, Senhor. Vai, Espírito Santo, colocando as palavras na boca deles, para que eles possam anunciar o Teu Evangelho, para que eles possam trazer almas para Jesus, trazer os familiares para Jesus, Pai. Vai por meio da oração, Senhor, colocando, ensinando o Espírito Santo as palavras que eles devem falar, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Então, Amém. nós amamos muito vocês em Cristo Jesus. Creiam no Senhor Jesus, creiam nas promessas de Deus
e tudo vai dar certo, amém? Nós Amém. voltamos amanhã. Até amanhã, então.